Agora que nós concluímos nosso conteúdo de português, pegue aí o seu livro de ciências, tá bom? Abre ele aí na página 71. Na página 71, nós vamos falar sobre como se reproduzem as plantas, tá bom? Então vamos lá, olha só. Bem no início aí do texto, na página 71, fala assim: para dar origem a outra planta, existem diversas formas de reprodução, como por exemplo, por meio de sementes e por meio de estacas. O primeiro que nós vamos ver aí é por meio das sementes. Quem lembra onde fica lá a semente? Ela é protegida pelo fruto, né? Que nós vimos semana passada no nosso vídeo, né? Sobre as partes da planta. Que dentro do fruto nós encontramos as sementes. Então, olha só. As sementes desenvolvem-se a partir das flores, ou seja, após as flores serem polinizadas e fertilizadas. O nascimento da planta a partir da semente ocorre pela germinação. Quando dizemos que a semente germinou, significa que ela se alojou em um meio adequado que a permite se desenvolver, originando uma nova planta. Há sementes que podem cair da planta em lugares próximos ou ser levadas para outros lugares, tanto pelo vento, pela chuva, quanto por animais que as carregam e as deixam cair em locais distantes, favorecendo a propagação das plantas nas diversas áreas. Então, olha só, aí nesse quadradinho rosa está escrito assim, ó: para a semente germinar é preciso espaço, água e temperatura ideal terra fértil e estar sadia inteira. Então, olha só, aqui a tia trouxe uma mudinha, uma muda de uma planta, tá bom? Essa aqui, ela se originou através da semente. A gente pegou lá o caroço da manga, a semente da manga, coloca lá na terra que plantou e foi molhando, cuidando, trazendo isso aqui que tá falando, ó, o espaço, água, temperatura ideal, uma terra fértil, sadia e o caroço, a semente, também estava o quê? Sadio e inteiro. Então, o quê? Foi levando um tempinho, e aí germinou, tá bom? Olha só, agora a gente já consegue ver da semente que estava aqui dentro, brotou a plantinha, né? E aqui a gente vai ter um pé de manga. Então, ele está crescendo. Então, esse é o primeiro meio que a gente viu aí sobre a reprodução das plantas, que é por meio da semente. Aí, na página 72, vem falando assim: na maioria das plantas existem sementes. Estas geralmente estão envolvidas por um fruto, que nem a gente viu semana passada. E ele vem mostrando aí, ó, existem frutos que possuem muitas sementes, que nem a goiaba, a laranja, tá bom? Então tem alguns frutos que têm muitas sementes, como a goiaba, a laranja, melancia, tá bom? Outros têm apenas uma semente, que chamamos de caroço também, né? Que nem a tia falou do caroço da manga aqui, né? Que era semente. E aí no livro vem trazendo do abacate, tem o cajá também, né? Lá do lado da nossa escola, lá o vizinho, ele tem um pé de cajá grandão lá. Que aquela fruta lá também só tem uma semente, né? Um caroço. E ele também a gente planta para poder germinar e ter outro pé de cajá, tá bom? Então, o primeiro meio que nós vimos de reprodução é através da semente, que é envolvida, que é protegida pelo fruto, tá bom? E que nós temos frutas que têm várias sementes, outros que vão ter apenas uma semente. E vimos também que nós temos que germinar. Que germinar é o quê? Olha só, é ter um espaço, água e temperatura ideal, terra fértil e estar sadia e inteira, tá bom? Então, lá na página 72, aí no quadrado rosa também, vem falando assim: as sementes podem ter várias formas, cores e texturas. Há sementes como amendoim, milho, feijão, soja e ervilha, que servem de alimento. Então, há sementes que nós fazemos o uso, o consumo delas na nossa alimentação. Como o livro bem diz, o amendoim, milho, feijão, soja e ervilha. Então, esses nós usamos, né? Lá no ano passado, nós fizemos uma experiência quando nós estávamos estudando sobre a plantinha. Lembra? Sobre plantar o feijãozinho no algodão? Se vocês quiserem, podem repetir essa experiência para vocês verem ali germinando. Nós usamos
para nossa alimentação, é um feijão também que nós plantamos, né, para trazer outros feijãozinhos aí, tá bom? Então, outro exemplo aí é por estacas, tá bom? Vamos ver como é que isso funciona? Estacas são galhos de planta que, separados dela, podem dar origem a um novo vegetal, como é o caso da roseira. Então, o pé de rosa, nós tiramos lá um galhinho, tá bom, dela, e colocamos na terra. E aí, vamos cuidando dela e logo ela vai, olha só as figurinhas aí da menininha, ela tirou o galinho, plantou, colocou ele na terra, cuidou, molhou, né, deixou ali a terra fértil, tudo para que germinasse, para que crescesse ali, né, a plantinha, a roseira, né, e fica uma roseira bonita. Então, no caso da roseira, é por meio de estacas, tá bom? Olha só, a estaca consiste em retirar um galho de uma planta adulta e colocá-lo em um solo com condições ideais. Então, é quando aquela plantinha já é grande, é adulta, nós tiramos um galhinho dela, colocamos na terra, né? Em condições ideais, como dizem no livro, e depois é só esperar o seu desenvolvimento. Assim, a reprodução por estaca não depende da formação das flores, né? Não depende da formação das flores, da semente, mas sim do galinho ali que nós vamos retirar. Outras formas de reprodução aí na página 73, ó. Assim como a roseira, outros vegetais conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, ou do seu caule, ou de suas raízes. Observe. A bananeira se origina a partir de um caule que cresce embaixo do solo, do qual surgem folhas e raízes. Então, a bananeira não é por meio da bananeira, não vai ser por meio de semente, né? Vai ser por meio do caule que cresce embaixo do solo. Então, vai ter que retirar, tá bom? Essa parte dele lá, para plantar na terra, colocar ali por cima, cuidando também para termos outra bananeira. Outra forma, os brotos que surgem da batata são capazes de enraizar-se e originar um novo vegetal. As batatas são caules comestíveis, consideradas como uma rica fonte de nutrientes. Então, nesse caso aqui também é o caule. Quem já observou quando a batata ou a cenoura fica muito tempo lá na geladeira de vocês e aí começa a brotar? Sai aqui tanto de folhinha e tudo mais. Então, a partir daquilo ali, se a gente pega ali a batata, a cenoura, a cebola também, se você pega lá a cebola que também já tá saindo, tem o alho, às vezes você vai descascar o alho e o alho começa a abrir, saindo um brotinho verde ali dele também. Esses, se você pegar e colocar lá na terra e cuidar, eles vão germinar também, vai crescer e vai dar origem a outra plantinha, tá bom? Então, esses são os brotos, tá bom? Eles vão brotar ali deles mesmos, tá bom? E são também comestíveis, como a gente viu, tem as sementes aqui, nesse caso são os caules, tá bom? Batata, mandioca, cenoura, tá bom? Que nós fazemos o uso. Aí no quadro rosa, você sabe o que é reflorestamento? Reflorestar é plantar árvores para conseguir restabelecer uma área de floresta que foi destruída pelas enchentes, pelas queimadas ou pelos desmatamentos. Então, traz o assunto sobre o cuidado com o nosso planeta, né? Aquilo que a tia sempre reforça com vocês, né? Que nós não podemos aceitar derrubadas de árvores, queimadas, a destruição da natureza. Mas o que nós podemos fazer com essas áreas que já foram destruídas? Nós podemos reflorestar, né? Que é plantar novamente plantinhas ali, novas árvores, novos frutos, para reflorestar, para ter novas plantinhas ali naquele lugar, tá bom? Então, esse aí é o nosso conteúdo de ciências de hoje. Vocês vão responder para a página 74, 75, tá bom? A respeito desse conteúdo.